muito bem-vindos ao 15 Minutos a José Carmo. Quarta-feira voltamos às emissões em direto, foi a essência deste programa, e vamos começar hoje com temas nacionais e mais ligados ao desporto. Hoje vamos falar do Cristiano Ronaldo. O que é que se passa aí, Zé? Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Não, acho que era um tema interessante porque está na ordem do dia, não é? Esta questão da fuga fiscal ou da suposta fuga fiscal do Cristiano aos impostos em Espanha, e acho que era um tema que de facto merecia algum tratamento, não tanto do ponto de vista de se tem ou não tem razão, que o Cristiano está muito bem assessorado aqui por um amigo de Penafiel, o António Lobo Xavier, e portanto perfeitamente capaz e melhor do que eu para fazer essa avaliação, e eu, além de que não conheço o processo, mas acho que aqui tenho visto sair inúmeras notícias sobre o tema que misturam coisas diferentes e, portanto, acho que era interessante fazer no fundo, um ponto de ordem sobre este tema e daí ter trazido. Começando um bocadinho pelo princípio, em Espanha há a possibilidade de os contribuintes estrangeiros, ou seja, os chamados expatriados, recorrerem a uma lei que foi estabelecida pelo Decreto-Real 687 de 2005, que é a famosa Lei Beckham, que ficou conhecida como a Lei Beckham não por ser específica para jogadores de futebol, nem nada que se pareça, mas porque David Beckham terá sido o primeiro famoso a usufruir desta lei e desta isenção fiscal, se lhe quisermos chamar assim, que proporciona. E o que é que isto no fundo permite? O que permite é que, no fundo, porque normalmente nos ordenamentos jurídicos o que acontece é que há uma lei estabelecida, se quisermos assim, um princípio estabelecido, que se uma pessoa passar mais de 183 dias num país, ou seja, meio ano num país, é residente fiscal nesse país. E, portanto, obviamente, os jogadores de futebol naturalmente não conseguem dizer que não são residentes num determinado sítio, porque, até pelos compromissos que têm, estão constantemente a ser alvo de entrevistas e de treinos e etc. E, portanto, comprovadamente estão nos países durante este período. E, portanto, o que esta lei permite é que estrangeiros que estejam nesta situação, em vez de terem um regime de tributação de IRS, como nós temos, por exemplo, em Portugal, aquele regime progressivo, têm um regime em que se aplica uma flat tax, ou se quiser uma taxa única, de 24,75 sobre todos os rendimentos que oferem em Espanha, e qualquer rendimento obtido fora do território espanhol pura e simplesmente não é tributado. Também, de igual modo, permite que, ou não permite que eles tenham qualquer tipo de dedução, ou seja, uma despesa de saúde, por exemplo, neste caso, não pode ser deduzida a esse rendimento, como acontece, por exemplo, quando nós fazemos o nosso IRS. Portanto, isto é uma taxa fixa de 24,75 que se aplica só sobre os rendimentos obtidos em Espanha e, portanto, é esse o benefício fiscal que têm os jogadores. E isso é uma situação que é aplicável não só aos jogadores de futebol, mas a qualquer residente estrangeiro que esteja temporariamente em Espanha a trabalhar e no fundo pode apelar a esta lei e, se for elegível, no fundo beneficia dela. E, portanto, o que acontece também aqui é que há uma grande mistura de onde é que, de facto, é gerado o rendimento relativo a estes direitos de imagem do Ronaldo, desde logo se é na sua esfera particular, se é na esfera de uma empresa, se é em Espanha, se é fora de Espanha, e, portanto, mistura-se aqui uma série de coisas. Esta lei aplica-se essencialmente sobre aquilo que são os rendimentos que ele ofere do ponto de vista desportivo e que estão diretamente ligados a contratos que ele faz e, no fundo, que resultam da sua atividade profissional. Outra coisa depois é os direitos de imagem e, mais importante do que isso, a cedência desses direitos de imagem. Portanto, aí já estaremos a falar de um outro tipo de serviço, de um outro tipo de rendimento e não tenho 100% de certeza, mas aqui já se aplicaria uma taxa da ordem dos 40% sobre esses rendimentos que o jogador oferece pela cedência dos seus direitos de imagem. Ora, o que acontece é que, naturalmente, o Cristiano cedeu esses direitos a uma empresa esta, por sua vez, sediada na Irlanda, já vi na Irlanda e também já vi nas Ilhas Virgens Britânicas, mas no fundo o princípio é o mesmo, o objetivo é beneficiar de uma tributação mais reduzida sobre esses rendimentos, até porque há uma questão que se coloca aqui, que é, nos direitos de imagem, serão efetivamente os direitos de imagem do Cristiano Ronaldo obtidos em Espanha e sobre trabalhos realizados em Espanha? Aqui de facto há muitas dúvidas e, aliás, a defesa do próprio jogador já veio alegar que se aplicasse cegamente a fatia desses rendimentos que
seria verdadeiramente realizada e tributada em Espanha, então o fisco espanhol até teria sido prejudicado face àquilo que foi o valor que o jogador acabou por declarar e pagar relativamente a esses exercícios. Portanto, no fundo, isto é uma situação que aqui estamos a falar dos direitos de imagem de um jogador, mas se nos abstrairmos um bocadinho daquilo que é, no fundo, o produto, neste caso o direito de imagem, isto é muito semelhante ao que fazem outras empresas, que escolhem uma localização dentro de um planeamento fiscal possível e localizam essa empresa onde o regime é mais favorável para beneficiar, no fundo, de uma tributação também ela mais favorável. E falando especificamente do caso da Irlanda, para termos uma ideia, a taxa de IRC na Irlanda é de 12,5% e, portanto, naturalmente, é mais benéfica do que outros países da União Europeia, nomeadamente Portugal e Espanha. E, portanto, deste ponto de vista, é isto que está também aqui um bocadinho em causa. Agora, há depois uma segunda fase deste processo e que é, tanto quanto pude ler nos jornais, o Cristiano regularizou, ou no fundo não contestou de forma significativa aquilo que foram as alegações de que haveria valores em dívida ao fisco que estavam por regularizar. E tanto quanto me apercebo, sensivelmente em novembro do ano passado, quando esta questão se levantou, aliás a Gestifut até fez um comunicado nesse sentido, o jogador terá regularizado as suas dívidas fiscais. Portanto, aqui não se trata do pagou ou não pagou. Foi apurado um montante em falta e, efetivamente, o Cristiano já pagou esse montante em falta, tanto quanto me apercebo. Só que depois há uma segunda questão, e que decorre naturalmente da lei, que é se esta regularização, mesmo que voluntária, no fundo afasta a existência de um crime. E creio que neste momento é isso que está em discussão, que é o jogador, segundo o entendimento das autoridades espanholas, não declarou rendimentos nos anos 2011, 2012, 2013 e 2014. O jogador terá alegado, ou a defesa do jogador terá alegado que esses rendimentos eram devidos apenas em 2014, quando se deu o efetivamente recebimento do valor pelos serviços prestados. Portanto, há aqui esta divergência, mas ao mesmo tempo existe um montante máximo, digamos, de 600 mil euros, salvo erro, a partir do qual há um crime e esse crime tem associado como consequência uma pena de prisão. E, portanto, desse ponto de vista, é isto que está em discussão neste momento. Não é tanto o facto do jogador ter uma dívida que já não tem, já terá regularizado, a questão é que cometeu um crime e, portanto, agora está a ser julgado pelo crime que terá cometido. O que nos leva a outra questão, que é até que ponto é que o próprio jogador, e aí colocamos, era a semelhança do que aconteceu... Tem uma empresa a gerir. Exatamente. E para ele, conscientemente, se calhar, pensava que estava tudo, que não estava a cometer crime, não é? Pois, ele próprio alega a dizer que dorme essa é a questão que, depois aqui, isto já é uma questão mais jurídica do que económica, como se vê, não é? No fundo, a parte económica acho que está resolvida, agora vamos entrar na questão legal. E na questão legal, à semelhança do que aconteceu com Messi, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com Steffi Graf há uns anos atrás, em que temos pessoas a gerir as carreiras destes jogadores e, portanto, eu não acredito, mesmo que até possa haver um documento assinado pelo Cristiano a determinada altura, mas a verdade é que não acredito que seja o jogador, não desprezando a sua capacidade intelectual, não é de todo isso, mas, quer dizer, as pessoas estão 90% do seu tempo em estágios e a jogar futebol, não estão a estudar fiscalidade. Portanto, não quero acreditar que um jogador assessorado pelas empresas e pelos advogados com quem ele trabalha, um esquema que passe pelas Ilhas Virgens Britânicas e pela Irlanda ou por outro país qualquer, dentro ou fora da União Europeia, não tenha sido criado por outras pessoas e por outras entidades e assessorado por outras entidades e até aconselhado a fazê-lo desta forma. Portanto, a determinada altura, até que ponto é que os jogadores têm de facto consciência de determinados atos e da extensão e da consequência que esses atos podem ter, eu tenho sérias dúvidas. Se lhe tivessem dito que daqui a uns anos poderia ser condenado por fraude fiscal e que até poderia incorrer no cumprimento de uma pena de prisão, se calhar no fundo o jogador não teria aceite nem assinado nada. Mas eu a determinada altura eu não quero... Há uma diferença muito grande entre atuar numa lógica de planeamento fiscal agressivo, mais ou menos agressivo, ou atuar com dolo e de facto querer defraudar a lei. É um facto
que o Cristiano é um jogador de escala mundial, com rendimentos, se quisermos ir ao limite, em todos os países, alguns deles com regimes fiscais em que nem sequer são tributados. Vamos falar, por exemplo, do caso da Arábia Saudita, onde o jogador tem imagem, onde o jogador vende produtos, onde o jogador beneficia da sua condição e, portanto, depois, quer dizer, ser tributado em Espanha, como se todo esse rendimento fosse obtido em Espanha, também parece um bocadinho injusto a determinada altura. Portanto, é natural que se procure um planeamento fiscal mais favorável. Agora, claro, a determinada altura estas coisas têm de facto de ser bem feitas, e eu acho também que é preciso quem está a assessorar, não agora, porque existe depois a questão agora de resolver o problema, e é aí que entram se calhar advogados mais especialistas em matéria fiscal, mas quem o assessorou e quem no fundo também o ajudou a montar este esquema, que também apareça e que no fundo também dê se calhar a cara pelo jogador. Há uma última nota ainda relativamente a este tema que eu vi há dias no jornal e que eu acho lamentável, que foi a determinada altura o Real Madrid querer que as imagens que aparecessem na imprensa espanhola associadas a este caso de fraude fiscal fossem utilizadas imagens do jogador ao serviço da seleção, que eu acho que é de facto lamentável. Acho que desse ponto de vista o clube só tem que estar ao lado do jogador, e se acredita na sua inocência só tem que o defender e não estar preocupado com esse tipo de questões. Espanhóis. É o que é. Espanhóis não, o Barcelona não fez isso, por exemplo, com o Messi, e se calhar o Messi terá mais responsabilidades que o Ronaldo, não sei, mas... Ok, vamos passar aqui para o Clube do Norte, o grande Clube do Norte. Eu tenho que dizer isso, não é o meu clube, mas tenho que reconhecer que é um grande clube. Futebol Porto, Sérgio Conceição, novo treinador. Não, pronto, acho que é a primeira vez que falamos de futebol, neste fórum. Acho que efetivamente, do ponto de vista, e eu não escondo, sou um adepto portista ferrenho, e portanto desse ponto de vista acho que o Sérgio Conceição é um jogador, ou é um treinador que transmite aquilo que é a imagem do jogador a Porto, não é? No fundo, o jogador guerreiro, o jogador com... Vem para treinador, não vem para jogador. Não é? Pronto, mas essa é a minha incógnita. Não sei se efetivamente é no fundo um treinador com experiência suficiente para estar no Futebol Clube do Porto, mas certamente que quem lá está percebe muito mais de futebol do que eu, e desse ponto de vista temos que confiar no treinador, apoiá-lo e esperar que faça um bom trabalho. É isso, como portista, é isso que eu espero e é isso que eu quero. Preocupa-me se calhar mais a venda do André Silva, já está consumada, não é? Já está consumada, e é um jogador que eu acho que simbolizava também bem aquilo que eu defendo, por exemplo, eu enquanto adepto defendo para o Futebol Clube do Porto, que é recuperar aquela história que tínhamos, não só da mística, mas também de utilizar jogadores da nossa cantera, se lhe quiser chamarmos assim, e acho que o André Silva ainda tinha mais um ano, pelo menos, ou dois, para estar no Porto, para consolidar a sua posição e para demonstrar a sua qualidade como jogador. Também compreendo que a determinada altura é preciso realizar alguma entrada de capital e, portanto, a SAD decidiu vendê-lo, não há muito mais a referir aí. Muito bem. Nós gostávamos só de relembrar que é feriado amanhã aqui em Penafiel, e onde vai-se realizar, ou melhor, já começou hoje de manhã com o desfile do Carneirinho, as comemorações do Corpo de Deus. A Fórum TV começa hoje já a falar com algumas pessoas que são responsáveis por essa festa, onde nós vamos também fazer a cobertura em direto da Cavadinha, por volta das 21h30 ali no Passos do Conselho. Amanhã também iremos seguir em direto a procissão secular, portanto nós vamos estar, e convido a todos os telespectadores para nos acompanhar, e principalmente aqueles que estão no mundo, os penafilenses que estão no mundo, podem ver a sua terra através do nosso canal. É muito fácil, se tiverem o meu é no 30721, ou então nas redes sociais como a Fórum TV, no Facebook, ou no YouTube, ou então ainda podem me acompanhar no Twitter. Por isso, Zé, muito obrigado. Quarta-feira voltamos cá com mais temas quentes, e quanto a nós, até já. Com o apoio